Socialist, Pedro Silva Pereira. Pedro Silva Pereira, em nome dos socialistas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por saudar a disponibilidade manifestada pela relatora, a nossa colega Sylvie Goulard, no sentido de se procurar um compromisso a propósito desta matéria tão importante, e queria assegurar a disponibilidade do Grupo Socialista para participar nesse esforço de compromisso. Em segundo lugar, gostava de sublinhar que acompanhamos o ponto de vista fundamental da relatora quanto ao facto de que esta Comissão se deve concentrar sobretudo nas questões que são da sua esfera de competências e, portanto, nas questões eminentemente constitucionais e institucionais. Por todas as razões, mas também porque devemos confiar no trabalho da Comissão de Economia e Assuntos Monetários e no trabalho da relatora Pervenche Berès, que tem este dossiê em mãos. Gostaria de explicar que nós apresentámos um conjunto de propostas de emenda, 12 para ser mais exato, do conjunto das 42 propostas de emenda que foram apresentadas, mas isso não significa que não haja, do nosso ponto de vista, um terreno largo de compromisso a propósito destas matérias. As nossas preocupações fundamentais dizem, sobretudo, respeito a sublinhar exatamente os aspectos essenciais do projeto da União Económica e Monetária e o facto de ela carecer de instrumentos que possam garantir uma capacidade fiscal, instrumentos de assistência financeira, respeitadores da dimensão social para que apontam os tratados e também um pilar institucional e de legitimidade democrática que atualmente é um pilar fraco de todo este processo, e a nossa mensagem fundamental deveria ser exatamente no sentido do reforço dessa legitimidade democrática. E por isso, uma boa parte das nossas propostas vão nesse sentido de especificar qual é o contributo reforçado que se deve esperar do Parlamento Europeu para garantir exatamente a legitimidade democrática da governação económica. Há também uma preocupação que temos a propósito do modo como as regras são integradas no sistema jurídico comunitário e preconizamos, como foi também reconhecido pela relatora como necessário, instrumentos de valorização do método comunitário de responsabilidade, e creemos que devemos ir mais longe no modo como se interpreta a questão da flexibilidade orçamental. Eu vou dispensar-me de enunciar as emendas que propusemos. Está marcada uma reunião dos Shadows para os próximos dias e teremos a oportunidade aí de discutir em concreto essas propostas e de trabalhar para um compromisso. Mas gostava de sublinhar dois aspectos que me parecem importantes, também em reação ao que disse a Sylvie Goulard ainda há pouco. Em primeiro lugar, a questão de saber se precisamos de mais de flexibilidade ou se precisamos mais de regras. Creio que é uma posição totalmente falsa. O que acontece é que as regras, e também as regras da política fiscal, as regras da governação económica, consentem uma determinada margem de flexibilidade à política orçamental. Do que nós precisamos é de tirar partido dessas regras,
tirar partido dessa flexibilidade, muito mais do que foi feito até agora. E a recente comunicação da Comissão Europeia finalmente veio reconhecer esse facto e dar passos concretos nesse sentido. Portanto, não se trata de fazer sobrepor a flexibilidade em relação às regras. Trata-se de utilizar todo o potencial de flexibilidade que está contido nas regras orçamentais. É nesse aspecto que nos parece, também por considerações de ordem jurídica, que a flexibilidade orçamental, particularmente no que diz respeito à aplicação da cláusula de investimento, deve ser repensada de modo a ser também válida para o chamado braço corretivo do pacto. E porquê é que dizemos isso? Porque realmente há aqui um problema de princípio da igualdade. É evidente que os Estados que estão no braço preventivo e os que estão no braço corretivo estão em situação diferente. Mas o tratamento diferente permitido deve ser na medida da diferença. Deve ser proporcional à diferença. E nada justifica que a contribuição de um Estado para um projeto europeu seja tratada de uma forma, ao abrigo desta interpretação da cláusula de investimento, seja tratado de uma forma, se se tratar de um contributo para o Fundo Europeu, e de outra forma, se se tratar da comparticipação nacional para os fundos comunitários. Quer dizer, nós estamos a falar de duas formas de investimento dos Estados para projetos europeus que são tratados de modo diferente na interpretação do investimento. E esta diferença não tem nada a ver com estarem ou não estarem no lado corretivo ou no lado preventivo do pacto. É uma diferença que não tem fundamentação do nosso ponto de vista. E por isso propomos que haja uma outra aplicação, em nome do princípio da igualdade, e por isso é matéria que interessa a esta Comissão, à questão da flexibilidade no que diz respeito ao investimento, à cláusula de investimento. Nota final a propósito da questão da alteração dos tratados. Porque a Sylvie Goulard mantém uma proposta de alteração dos tratados, ou uma sugestão de alteração dos tratados, e diz que é matéria desta Comissão poder discutir a possibilidade de uma revisão dos tratados. Sem dúvida, é matéria da competência desta Comissão. Mas a proposta que é feita é uma proposta cirúrgica de alteração a propósito do envolvimento dos tribunais na verificação do cumprimento de disposições orçamentais e na aplicação de sanções aos Estados incumpridores. E esta agenda para uma reforma dos tratados de reforço e de melhoria das condições de governação económica é que não é partilhada por nós. Portanto, o Grupo Socialista realmente não acompanha esta proposta, propõe mesmo a eliminação deste parágrafo 6º, mesmo na nova redação que está proposta, que não nos parece que resolva o problema, e se tivéssemos que discutir uma agenda para uma reforma dos tratados para reformar a governação económica e melhorar a sua legitimidade democrática, então essa agenda seria outra, seria muito mais ambiciosa e levaria com certeza a governação económica a outros resultados. Muito obrigado.